Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre, com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Dalevox Studio apresenta A Verdade sobre os Anjos, um livro escrito por Ellen White. Capítulo 1. Os Anjos e Você, uma visão panorâmica. A relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus, acham-se claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entretecidos com a história humana. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens. O salmista diz acerca do homem:
Pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmos 8:5. O número e poder dos anjos. Estamos informados pelas Escrituras quanto ao número, poder e glória dos seres celestiais, sua relação com o governo de Deus e também com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 103:19. E diz o profeta: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Apocalipse 5:11. No salão de recepção do Rei dos Reis, assistem eles, como anjos seus magníficos em poder, ministros seus que executais o seu beneplácito, obedecendo à voz da sua palavra. Salmos 103, 20 e 21. Milhares de milhares e milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares, Hebreus 12, 22. Como mensageiros de Deus, saem à semelhança dos relâmpagos, Ezequiel 1:14. Tão deslumbrante é a sua glória e tão rápido o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador e tinha o rosto como um relâmpago e a sua veste branca como a neve, fez com que os guardas, por medo dele, tremessem e ficassem como mortos. Mateus 28, 3, 4. Quando Senaqueribe, o altivo assírio, injuriou a Deus e dele blasfemou, ameaçando Israel de destruição, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Segundo Reis 19:35. Ali foram destruídos todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do exército de Senaqueribe, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Segundo Crônicas 32, 21. Os anjos auxiliam os filhos de Deus. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão, com promessas de bênçãos, às portas de Sodoma, para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias, quando se achava a ponto de perecer de cansaço e fome no deserto. A Eliseu, com carros e cavalos de fogo, cercando a pequena cidade em que estava encerrado por seus adversários. A Daniel, enquanto buscava sabedoria divina na corte de um rei pagão ou abandonado para tornar-se presa dos leões. A Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes. Aos prisioneiros em Filipos. A Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar, ao abrir a mente de Cornélio para receber o evangelho, ao enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentio. Assim, em todos os tempos, têm os santos anjos ministrado ao povo de Deus. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosos agentes do mal a serem enfrentados. Agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode sem perigo achar-se em ignorância ou inadvertência. Satanás e os anjos maus. Os espíritos maus, criados a princípio sem pecado, eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos que ora são os mensageiros de Deus. Mas caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e destruição dos homens. Unidos com Satanás em sua rebelião e com ele expulsos do céu, têm, através de todas as eras que se sucederam, cooperado com ele em sua luta contra a autoridade divina. Somos informados nas Escrituras acerca de sua confederação e governo, suas várias ordens, inteligência e astúcia, e de seus maus intuitos contra a paz e felicidade dos homens. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita a seus ardis, tem ele vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isso que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda a parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo
e agir às escondidas. É porque se mascarou com consumada habilidade que tão amplamente se faz pergunta: existe realmente tal ser? Evidencia-se o seu êxito na geral aceitação que obtém no mundo religioso teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham inconscientes de sua influência que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas e desta maneira pondo-nos de sobreaviso contra seus assaltos. Os seguidores de Cristo acham-se seguros. O poder e malignidade de Satanás e seu exército deveriam com razão alarmar-nos. Não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra homens maus nossa propriedade e vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós, e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar-nos o corpo, destruir nossas propriedades e vida. Seu único deleite está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu povo. Tradução do Testemunho, do dia 10 de outubro de 2017. Falsos profetas na Israel moderna. Amados, 10 de outubro de 2017, às 6h45 da manhã, veio a mim a palavra de Deus e me disse: ai daqueles que distorcem a verdade para sentirem-se tranquilos, porque só receberão escárnios. Bendito é aquele que confia em mim. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Logo Israel vai chorar, pois confiou em seus adivinhadores e falsos profetas que prenunciavam o bem, quando eu, o Eterno, declarava o mal. Porque duvidais das minhas palavras e tem meus ditos como especulação? Ai de ti que coloca seus sentimentos acima de um escrito está, e depois clama por proteção que não terás. Porque você usurpou com teus razoamentos meus mandamentos, e não divulgou o que foi ensinado. Oh, isso virá sobre ti, e você não escapará, porque até as crianças reconhecem o verão. De que vale, continuou dizendo, explicações e evidências, se o seu raciocínio é a única coisa que conta? Ai de ti, a voz continuou dizendo, porque em um momento será apenas o seu lamento, e quem vai consolá-lo? Rejeitastes os profetas, e nem mesmo a minha própria voz você quer ouvir. Você só ouvirá pessimistas que diziam paz e paz quando eu falei sobre guerra. Mas como você não se arrependeu, continuou dizendo, mesmo assim o espírito de erro virá sobre ti e não saberás nem quando nasceste, porque você rejeitou o Santo de Israel e assim o Santo de Israel rejeitou você. Não há entendimento em Israel, seguia dizendo, porque eles me rejeitaram e não quiseram meus conselhos. E agora, quem os guiará? Abençoado é aquele que confia em mim e me faz seu conselho e meu comando, sua regra de ação.
Eis que fogo, enxofre, fumaça e pestilência estão à espreita, porque a minha mão está levantada, porque eles ignoram as minhas palavras e então por mim clamam? Ele fez uma pausa e disse: haverá um Salvador em Sodoma e Gomorra que será capaz de se libertar? A Assíria virá sobre você e o Egito irá escravizá-lo, porque você rejeitou o conselho e pisoteaste o direito. Babilônia reinará e acreditará que nada acontecerá a ela, e seus súditos a louvam. Ai dos navios de Quitim, ai de Adme e Zeboim, ai dos que te seguem sem saber para onde estão indo, porque a destruição os seguirá. Então novamente fez uma pausa e continuou dizendo: ai de ti, Jerusalém, que te congregas com Babilônia. Está junto com ela para se sentir aceita. Não tenho sido um bom marido que você deve ir atrás de amantes? Se mesmo quando o fogo cair do céu diante de seus olhos, não me buscares, porque teus deleites amastes mais que a retidão e seu poder mais do que a verdade. Ai daqueles que trabalham em você por um preço e vendem sua liberdade por um preço. Acaso não poderei arrematar em uma hora contra eles? E o que eles têm, de quem será? Perguntava. Eu vivo, diz o Eterno, que o juízo traz juízo e castigo traz castigo, virão sobre você. Você não escapará, porque não foste guardião nem vigia da minha verdade. Sai dela, povo meu, vá para os seus aposentos, feche suas portas enquanto a indignação passa, porque Jerusalém será desolada e seus seguidores de preço e suborno serão varridos, porque para isso há um prazo. Porque eles rejeitaram o conselho e se apartaram da retidão e espezinharam a causa e a verdade, não buscaram o Santo de Israel. Continuou dizendo: eu declarei destruição, medo e tormento sobre ti, e sua glória para quem será? Perguntava. Você sujou a minha verdade, decretou mal para os retos e se alegrou com os ímpios. Você se tornou o antro de todos os pássaros abomináveis. Então você os rejeitou e desejou. Eu te preservei com minha verdade pura e santa, mas você não queria, e agora seu disfarce está caído e seu mal será abertamente conhecido, porque você diz ser o guardião dos meus mandamentos, mas os pisoteia. Ai de ti, vivo eu, disse o Eterno, porque não vai mais sofrer, não mais protestará por mim, porque seus protestos foram comprados por um preço, e você rejeitou o Santo de Israel, e você se tornou novamente a irmã mimada de uma prostituta. Ela vai te proteger? Ela não vai zombar de você? Perguntava: acaso será para eles a menina dos seus olhos como você tem sido para mim? Eu vivo, diz o Eterno, eles farão desapropriação, e quando virar as costas para aquele que guiou e sustentou você, o Santo de Israel, eu não serei mais seu guia. Somente serão cegos guiando cegos, e saberás que eu sou um Deus zeloso, que visita o mal e abomino a iniquidade. O teu aliado te louvará e te magnificará, e num momento, mas de repente cairá, e não há ninguém para te ajudar, porque você pisoteou os justos e detiveste a verdade e não andou em integridade. Todo mundo vai ver você e eles vão comemorar por você, pensando que a união é cumprida. Mas logo você verá que há um punhado que me segue e vive escondido em mim. Vocês se unirão às leis opressivas e tentarão subjugá-lo e destruí-lo, mas não perceberão que minha mão os protege e vivem sob a sombra do Altíssimo. Ai de ti, pois coisa grande é cair sobre a mão do Altíssimo. Eles subirão primeiro com a minha proteção, mas quando tocarem você, quem irá protegê-lo? Eu te dei o meu sábado como um sinal, e o que você fez com ele?
Não há em você quem ensine lei e justiça que não tenha sido pisoteado. Esta é a sua hora, sua recompensa espera por você. Meu povo real não está em ti, pois minha orientação os leva para longe de ti por causa de suas abominações. Descartaste a profecia e torceste o direito, e você não carrega meu nome. Como você pensou em ser minha amada sob tal traição? Vivo eu, diz o Eterno, tudo está escrito para a sua destruição. Então, amados, ele fez outra pausa e disse: Meu povo, impotente e perseguido, hoje eu te pego nos meus aposentos e recebo-te e apoio-te com a destra da minha justiça. E embora sejam muito poucos, junto comigo serás forte. Depois da escassez, estarás por um momento, e ao final meu espírito repousará em você plenamente, e você deixará seus aposentos que eu te levei, e serás um arauto de fé e verdade. A grande prostituta e suas seguidoras te verá, e ela verá que minha verdade foi tirada e foi torcida e foi descartada. E depois de ter medo, ela vai te odiar e vai tentar te segurar, mas não vai prevalecer. Porque em mim é hora de acender com grande luz, luz final para este mundo de trevas. Muitos virão, serão resgatados. Quanto maior a contagem, a luz será ocultada por mim. E seus perseguidores não escaparão da minha mão. Por 7 vezes eu vou machucá-los, e em sua agonia eles vão procurar uma solução. Ainda mais, para isso existe um prazo. Mas, quando desejarem atacar o sangue contra ti, começarem sua caçada, eu levantarei do meu lugar, e o que eu falei virá sobre eles. E não haverá escapatória, e minha mão e todos saberão que eu sou Deus, e não há ninguém como eu. Mas os meus verdadeiros filhos estão escondidos debaixo das minhas asas, e eles verão o seu tormento longe, mas eles não perecerão, porque a sua comida e água estarão seguros. Acaso não estipulei isso para os meus servos, os profetas, disse o Eterno? Acaso eu esqueci? Eu sou o Alfa e o Ômega, continuou dizendo, o começo e o fim, minha palavra será cumprida conforme estipulado. Avança, povo meu. Não pare, dizia, porque seu adversário, o diabo, trama contra você para destruí-lo. Entre em seus quartos. Meus castigos com misericórdia estão em toda a parte, e mesmo assim os ímpios não se arrependem. Eles correm por suas vidas daqui para lá, mas não prevalecerão. Mas vocês, meu povo, mantenham a calma, porque eu serei o seu sustentador no meio disso. Confiem em mim e avancem pela fé e não por vista, e serão recompensados por sua fé. Não se preocupem, continuou dizendo, nem se desampares, nem se desespere, pois está esculpido na palma das minhas mãos. E embora a tempestade enfureça, minhas asas vão te aguardar. Acaso te falto? E o mesmo respondeu, de jeito nenhum. Então continuou dizendo, eu vivo, diz o Eterno, que meus olhos estão sobre aqueles que me procuram e me obedecem, e a minha paz estará com eles. Eis que eu revelei o que acontecerá rapidamente, porque o prazo está prestes a ser cumprido. Leve essa mensagem, me disse, não se detenhas, pois os sábios compreenderão e todos aqueles que estão escritos no livro da vida saberão o que eu estou dizendo. Meus escolhidos eu os pegarei, e eles não serão mais dispersos, porque eles ainda me seguiram na tribulação e guardaram os meus mandamentos, pelos quais aumentarei a sua fé. Bendito é aquele que confia em mim, guarda todas essas coisas, porque a sua redenção está próxima. A lei é o testemunho. Se não disserem isso,
é porque não amanheceram. Avança, diga-lhes que se apressem a localizar-se, que não esqueçam as minhas instruções, sigam as instruções. Pequena casa, repetia para mim, terra onde possam semear, água própria, um rio, manancial, um poço que tenha água. Busque-me, você viverá, dizia, descarte-me e morrereis. É hora de clamar pela total unção do Espírito Santo, porque se você não receber isso, você não será capaz de suportar a grande tempestade que está vindo. Então, tendo dito isto, em que outra coisa estareis ocupado? Ele disse. Buscai minha aprovação com temor e tremor, para que nessa hora possam viver. Ponha de lado o desejo do mundo e busque a sua salvação, porque não há em mim mudança e a obra final já está avançada. Temer e não pecar, meditar em suas camas e calar-se e confiar em Jeová. Eu estou à porta e bato. Todo mundo cuja alma é reta vai ouvir minha voz e vai atender. Esteja atento, ele disse para mim, e apresse-se, porque tudo isso acontecerá, mas minha palavra não passará. Corra e diga essas palavras, para que meu desejo nelas seja cumprido. Então ele terminou com essas palavras: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que o Senhor os abençoe. Amados, 5 de dezembro de 2018. Em sonhos, vi muitas mulheres se preparando para as bodas. Entraram em quartos e se arrumavam, e cada uma delas se esforçou muito nessa preparação. Observava que cada uma delas se vestia de uma forma única, evitando repetir a preparação das outras, que ali também se preparavam. Eu as ouvi se expressarem, e uma delas disse: Eu serei a eleita. E outra dizia: Não, você não tem o que eu tenho. Eu também ouvi outra dizer: Eu sou mais pura que vocês. Além disso, outra disse, com uma risada: Pobres, acreditam que porta algo que vocês não têm. E eu porto, e isso é necessário para ser eleita. As outras a miraram e não viram nada para fazê-las ver qualquer diferença entre elas. E aquela última, em seguida, exclamou, fingindo: Eu fingi todo esse tempo, mas agora, depois de ser eleita, já não terei que fingir mais. E nisso ouvi o som de uma corrente. Eu procurei com meus olhos o barulho que havia escutado com os meus ouvidos, e eu vi como muito atrás de todas elas, uma mulher acorrentada. Ela estava chorando e clamando por libertação, e parecia cansada, machucada e sofrendo. Logo eu ouvi um som de trombeta. Aquele barulho era único e uma voz como um estrondo em todo o firmamento. E disse algo que eu não entendia, mas aquela mulher que sofria entendia. As outras estavam pálidas de terror. Diante de mim tudo isso acontecia. Então eu vi uma porta aberta no céu e uma luz saiu dela. E ouvi novamente o barulho das correntes. Eu desviei o olhar do céu e me virei para olhar para a mulher acorrentada. A vi de pé e as correntes haviam caído diante dela e ela não era mais presa. A mulher perversa, má mais do que todas, gritou para as outras: Corram, vamos pegá-la, não a deixe escapar. Mas esta estava fixa seus olhos ao céu.
Começou a elevar-se e passou por cima delas, e entrou pela porta do céu que estava aberta e da qual emanava luz. A porta se fechou e eu não a vi mais. Então eu olhei para as mulheres que queriam pegar essa mulher sofrida, e eu só vi algo de suas roupas, porque seu corpo estava no chão e virou pó. Aí, amados, acordei. Acordei assustada ante tal cena, rogando e clamando a Deus por seu povo fiel na face larga da terra. Preparemo-nos, irmãos, o Senhor está muito próximo. Ele está falando muito claramente ao seu povo. Eu espero. Eu oro, é meu rogo e oração que cada um de nós possamos entender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Que o Senhor os abençoe. Amados, 12 de março de 2019, foi-me deixado saber sobre 7 formas diferentes de queda. A força, foi-me deixado saber que esta não pode controlar nem dominar uma consciência e decisão firme por Jesus Cristo. A segunda, o sentimentalismo. Este será grandemente testado em todo o seu enérgico poder. Mas uma inteira confiança sem reservas em Cristo Jesus é o que nos garantirá a vitória. A terceira delas, complacência, está em prol do bem comum. Será uma ampla porta para a destruição, mas não a devemos consentir, mas devemos exercer a liberdade de consciência sob um escrito está, e assim poderemos vencer. O quarto deles, o orgulho. Este é tão sutil e ao mesmo tempo tão óbvio, mas este último, disfarçado da conveniência própria e qualificada como válida nosso entendimento, será a ruína e fechará a porta real da salvação. Somente uma total humilhação a Deus nos dará a vitória nele. A quinta, destas que me foram faladas, foi a calúnia. Esta é a morte para quem a pratica. E embora sua espada mortal deseja ser cravada ante seu adversário, ela só atravessa o coração daquele que a carrega. Resisti ao diabo, foi-me dito, e ele fugirá de vós, e não toqueis no que é imundo. Haverá aflições, mas confiem, porque eu venci o mundo. Rogai ao Deus da cega, que te ajunte ao seu celeiro. A sexta destas que me foi falada foi a dilação, a procrastinação, ação sutil, mas uma grande arma de destruição. Esta é um modo de vida que ataca o pensamento humano e o adormece, entorpece o pensamento e retarda a ação para o dever de realização celestial. É tão mortalmente sutil que dá a ilusão de que o terrenal é muito mais importante que o celestial, ou seja, o que é perecível é mais importante do que o que durará para sempre. Orai, orai sem cessar, jejuai, buscai a face de Jesus Cristo, para que possais vencer ante essa arma da procrastinação. A sétima foi-me deixado saber, que era a sensualidade. Meu povo perece por falta de conhecimento. Este ato desenfreado com ações ilícitas dentro do matrimônio é colocado em primeiro lugar antes do dever de cumprimento divino. Para tais, eu digo agora,
Comeis e bebeis, e estais em festa, mas virão os dias em que o esposo não estará, e será um tempo de jejum e oração, porque o leão que ruge está ao redor de vossas casas, e eles foram ordenados a sacudi-las fortemente, e assim será feito. Mas pedi ao Deus da colheita que os reserve a salvo em seu celeiro. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, porque virá a aflição. E quem poderá permanecer de pé? E nesse momento terminou dizendo-me Ezequiel 20. Então, amados, palavras fiéis e verdadeiras do Senhor que deixo com cada um de vocês, para que possamos, em nome do Senhor, vencer. Que o Senhor os abençoe. No dia 21 de dezembro de 2019, em sonhos, eu estava em uma casa da cidade. Ela tinha muitos quartos, mas um deles se sobressaía aos demais, pois tinha todos os luxos que fossem possíveis. Eram tantos que todos que olhavam para aquela casa se deslumbravam. Logo me foi ordenado: fale e não se cale. Falei e disse: não admirem o que é perecível. O tempo é extremamente curto, e tão curto que nenhuma mente humana consegue imaginar. E nada que deslumbre nossos sentidos nesse mundo de fantasia poderá nos salvar. Observei como muitos me olharam e zombaram das minhas palavras. Segui insistindo com eles, sem nenhum resultado. Logo vi uma jovem conhecida e lhe disse: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nos convida para ir ao campo. Deseja ir? Me respondeu: estou recebendo um convite do Rei dos Reis? Eu respondi: sim. Ela me respondeu: claro, claro que sim. Que honra, que privilégio. Estávamos caminhando em direção ao campo, quando no caminho encontramos duas mulheres que caminhavam sem rumo. A jovem que estava comigo exclamou: estas são minhas irmãs. Poderia convidá-las também? Respondi: sim. Elas irão e verão, mas elas devem decidir. Chegamos ao campo e aquela jovem era cuidadosa em ensinar os encantos e maravilhas daquele lugar às suas duas irmãs. Foi muito, muito cuidadosa, que elas também puderam admirar a grande bênção daquele belo campo. Então ouvi uma voz que me disse: todo sacrifício será necessário e todo esforço válido para que muitos conheçam meu plano de saída ao campo. Estava feliz em ver como a jovem transbordava de felicidade ao ver como suas duas irmãs desfrutavam e se deleitavam naquele belo campo. Ela era aplicada em ensinar cada coisa que elas deviam saber para estar seguras ali. Logo escutei um grande estrondo, tão grande que minhas entranhas se estremeceram. Voltei para ver a direção de onde veio o barulho. Então pude observar que alguma coisa muito grande atingiu a bela casa que todos admiravam, e ela caiu ao chão, destruindo em seu interior todos aqueles que se deleitavam nela. Escutei gritos, prantos e pedidos de socorro, mas já era tarde demais. Então meus olhos foram abertos e vi como os demônios, incorporados em seres humanos, estavam sedentos de sangue. Estes endemoniados davam risadas e, ao abrirem suas bocas, seus dentes destilavam gotas de sangue. Pedi para não ver mais e me foi concedido. Vi como o inimigo já tinha tudo pronto para dar o toque certo àqueles que desejam ficar ao lado do príncipe Emanuel. Me foi dito: tudo está pronto no mundo sombrio para o desenlace final. Não se deve poupar esforços na preparação espiritual, pois somente o que assim fizer será liberto da tempestuosa maldade.
Procurem viver cada dia como se fosse o último das vossas vidas, redimindo o tempo em oração, jejum e rogo. Perguntem pelo caminho estreito e andem por ele, somente assim serão salvos. Evitem vãs contendas, as especulações, as retirem dos vossos pensamentos. Sejam fiéis a somente ao está escrito e repreenda as palavras vãs. Somente o que me busca de todo o coração me encontrará. Nesse momento me foi deixado saber um texto, Isaías, capítulo 63. Que o Senhor nos guie a toda a verdade e que possamos entender suas palavras. Que o Senhor nos abençoe. Em 5 de agosto de 2020, eu estava sentada na sala da minha casa e pensava no futuro imediato e na preparação física e material, mas sobretudo espiritual, que teremos que obter neste tempo e pela qual devemos trabalhar arduamente dia após dia. Então escutei a voz do Senhor que me disse: Daisy, por que se preocupa? Observa. Logo, tudo diante de mim mudou. Vi o povo de Israel. Estavam acampando em uma grande planície, e ao seu redor havia uns montes, e lá de cima eram vigiados pelos inimigos, e instigado pelo inimigo de Deus e seus anjos malignos. Percebi que o povo estava rodeado por esses inimigos. Eu os vi observar de longe cada movimento. Então, vi um círculo de fogo que caiu ao lado da planície do acampamento, e o fogo rodeou de imediato ao acampamento, e logo um grande círculo. Era espetacular, grandiosíssimo, era como uma cerca, uma muralha ao redor daquele acampamento. A muralha se movia como o ponteiro do relógio, o ponteiro dos segundos, nessa rapidez de movimento. Eu me fixei o máximo que pude ao ver isso, e logo enquanto observava o fogo, este foi se tornando de cor de fogo a um branco brilhante. Fiquei sem enxergar pelo brilho por um momento, mas quando pude ver novamente, vi que eram anjos excelsos em glória, que estavam todos de costas para o acampamento, numa arena perfeita, e cada um tinha uma espada desembainhada que apontava para a frente de cada um deles. Então, neste momento, exclamei: Aleluia! Glória a ti, meu Deus! Eu me senti tão feliz porque vi a proteção que era uniformemente fechada. Então, enquanto eu observava isto tão glorioso de frente aos meus olhos, me foi dito: observa ainda mais. Tratei de fixar tudo o que me era possível e vi como aqueles que perseguiam eram humanos, estavam com legiões de anjos. Estes anjos eram tão feios em comparação aos anjos excelsos, estavam maltrapilhos, desordenados, mas seu semblante refletia ódio, despotismo e crueldade. Estavam furiosos, porque este enorme círculo de anjos rodeava este acampamento. Então me foi dito para tornar a ver, e vi que um anjo dos excelsos em glória deu uns passos adiante, e tão logo ele deu um passo adiante, os anjos que estavam ao seu lado, com as espadas para frente, fecharam o espaço do anjo que saiu do círculo com sua espada. Este anjo avançou e vi os anjos malignos retrocederem. Pude ver então, mais além da muralha de anjos excelsos, e pude observar uma atitude uniforme naquele acampamento. Por todos os lados se escutavam hinos, outros oravam, outros liam a palavra de Deus,
e meditava nela. Era como uma maré em todo o acampamento e se mantinha assim dia e noite. Amados, enquanto eu observava estas maravilhas, tudo desapareceu e já não vi mais. Amados irmãos, que maravilhoso o que o Senhor nos deixa ver, nos deixa ser testemunha, para não temermos e para que saibamos que a atitude de consagração é a que deve prevalecer constantemente em nossas vidas, pois somente assim seremos livres das garras do inimigo. Queira Deus que assim seja em cada acampamento, em cada lugar, em cada família. Queira Deus que assim seja. Bênçãos. (17 de fevereiro de 2021). Em sonho, fui levada para uma igreja convencional, onde uma senhora estava a pregar sobre saúde. Ela estava a falar de medicina natural, mas misturava com a convencional. Vi que a sua pregação foi muito bem aceita e ela foi elogiada por isso. Mas ela disse para orar por ela, porque o seu fígado estava muito mal, para que Deus fizesse um milagre e a curasse. A cena mudou e fui levada para outra igreja. Vi que esta igreja era composta por irmãos não corporativos, pois eu conhecia muito deles. Lá me disseram, fala. Comecei a falar, e da minha boca saíram palavras que eu não pensava para falar, mas saíram da minha boca pelo controle do Espírito Santo. Eu dizia a todos, a um homem foi dado muitas dádivas, e por causa disso se corrompeu e castigou a muitos, roubou os pobres, as viúvas e os órfãos das suas terras, e isso foi a sua ruína certa. Enquanto eu falava isso, andava para trás e para frente no meio do corredor daquela igreja. E ao chegar ao fundo da igreja, uma mulher vestida de preto estava de costas para mim, sentada numa cadeira. Quando me aproximava das suas costas, ela punha as mãos na cabeça. E quando eu me afastava, ela olhava para os lados, para continuar a sua atividade. Ela trabalhava arduamente em algo, pois à sua frente havia uma pequena mesa com alguns frascos e líquidos, e foi-me dito que ela era uma feiticeira. Continuei a falar, e o discurso era de repreensão pelas coisas que existiam entre o povo. Roubo à mão branca entre irmãos, tirania, amálgama de falsas doutrinas, cozinhar nos sábados, lavar nos sábados, maus tratos verbais e físicos entre irmãos, crer que uns são mais do que outros, porque só olham para o status social quando Deus olha para o coração. Foi-me indicado neste ponto que todos aqueles que se sentem favorecidos por Deus pelo que tem nesta terra e por isso rejeitam ou desprezam os menos favorecidos, serão deixados fora por não terem as vestes apropriadas para a festa das bodas do Cordeiro. Foi-me também indicado que todos aqueles que enganam seu próximo estão a preparar o seu próprio laço, do qual não escaparão. Foi-me deixado saber que aqueles que vão para os campos e pagam a outros para semear por eles e fazer por eles todos os preparativos que eles próprios são capazes de fazer, estão a tomar atalhos que lhes serão de ruína na transformação do seu caráter e não estarão prontos para passar no teste final. Aqueles que oprimem o que recebem nas suas terras e não tratam como um convidado, mas como um servo, ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Foi-me indicado que o Eterno olha para cada detalhe dos movimentos nessa hora e não dará por inocente o culpado. Muitos querem nesta hora manter outros irmãos como seus servos, como escravos por um preço,
E muitos vendem a sua pouca força por um preço, uns por ganância e outros para ganharem um digno sustento. Mas Deus pede que, nesta hora, possamos ser um, ajudando-nos uns aos outros, sem egoísmo, sem ganância, mas com amor e santidade perante Ele. Quem recebe o irmão e quem é mais rico, dá-lhe trabalho, que seja honrado. Que não explore o seu irmão, pois é exigência de Deus que todos cooperem uns com os outros e que cada um possa ter o seu para a sua própria semeadura e colheita. E aquele que lhe paga por ajuda não terá como seu trabalhador todos os dias, pois se o fizesse, estaria melhor sujeito ao sistema capitalista, mas dar-lhe-á tempo de qualidade para fazer o seu, pois o que está em jogo é o seu caráter e a sua transformação. Enquanto eu falava a todos sobre essas coisas, um homem saiu de trás da igreja e disse-me: "Vamos lá, vamos organizar tudo para que possa subir à plataforma e falar a partir daí." Este homem sorria e era educado, mas as suas palavras lisonjeiras eram provenientes do inimigo. Recebi instruções para não ceder e continuar a falar como estava a fazer. Vi que este homem trouxe um maço de folhas soltas, já escritas, e começou a distrair os irmãos com elas, entregando-as, e enfeitiçou aqueles que as aceitaram. E a senhora que estava sentada de costas para mim levantou-se, riu e exclamou: "Ganhamos." Mas foi-me dito para levantar a minha voz e clamar ainda mais alto. Assim a luta seguiu até que cada um decidiu. O sonho mudou. Fui levada para outra igreja. Nesta, eles também não eram corporativos. Aqui a reverência e o temor de Deus era lei entre eles. Logo me indicaram com amor e respeito para subir à plataforma para falar com eles. E assim o fiz. Vi entrar enquanto pregava a mulher que eu tinha visto pregar antes de saúde, a que tinha um fígado mau. Ela sentou-se e eu continuei com a pregação. Quando terminei, uma irmã me disse: "Desejas ficar mais à vontade?" Eu disse: "Não se preocupe, obrigada, estou bem." Ela tinha um vestido nas mãos e eu já estava a encomendar a outra pessoa que o passasse a ferro para mim, mas eu disse-lhe: "Não o faças, não é necessário, e além disso, hoje é o sábado." A mulher continuou a insistir, e ela própria o engomou e foi atrás de mim para o vestir. Eu olhei para ela e disse: "Usá-lo é violar o sábado, porque o engomou no sábado, e eu não vou usar." Ela insistiu e me disse: "Eu preparei esta comida para ti, está recém-feita." Eu disse: "Não a comerei, porque a fizeste no sábado." Assim, deixei o seu lado e não a vi mais. Aí despertei. Oh, amados, não podemos dar-nos ao luxo de dar rédea solta ao inimigo em nenhuma área da nossa vida. Sejamos fiéis a Deus, porque no fim deste tempo, o inimigo aproximar-se-á cada vez mais sutilmente de cada um de nós, para que de uma forma ou de outra caiamos em transgressão da lei do Eterno. Estejamos atentos. Estejamos alerta, porque esta é a única forma de podermos caminhar por um caminho seguro, agarrando-nos a Jesus Cristo, e pela sua misericórdia seremos capazes de alcançar a pátria celestial. Que o Senhor nos abençoe.